Recentemente eu assisti o filme de Chainsaw Man, que adapta o Arco da Rez, né? E eu só tenho uma coisa pra dizer. Absolute cinema, tá? Que adaptação e... Nossa, coitadinho do nosso querido Denji, né, mano? O cara não tem sorte, o cara não tem... Porra, o cara até... Ele até fala no próprio filme, pô. O cara conhece mulher boa, mas... Boa, entre aspas. E todas querem matar ele. Isso que é foda, tá ligado? E bom, eu iria comentar sobre o filme, então já vou deixar avisado que vai ter spoiler, então, né? Caso não queira levar spoiler, não veja ou veja no mudo, que vai ser bom pra mim. Mas se você já sabe, enfim, aproveita. Bem, como todo mundo já sabe, né? O Denji é um moleque fudido, herdou de vida do pai, se fudeu na vida. Tinha um bicho motosserra que era o Pochita. Acabou que os dois morreram e se fundiram e nem eu lembro mais disso. E ele virou motosserra e a primeira temporada tem todo aquele negócio do começo da introdução do Demônio das Armas. Aí ele tem que se juntar com a Aki e a Power. E tem essa desgraçada da máquina aí, que é o amor do Denji. Puta que pariu, é foda, né? Cara, dá pra ver claramente a red flag, mas a porra do Denji, puta que pariu. E a primeira temporada, bem, é isso. Eu não quero resumir porque o assunto é o filme e eu tô com preguiça também de resumir. O filme começa bem tranquilo, né? O Denji tendo o sonho com Pochita. E eu achei muito foda porque a cena inicial ela foi animada com um painel de mangá. E muitas outras cenas, além dessa, tem um estilo de animação bem diferente. E isso fica muito bom. E aí começa a tocar Iris Out. E o que a gente fez nessa música é absurda. Não só nessa música, mas como também aqui toca nos créditos, né? Ele é um absurdo, né? O que a gente. Ele já mostrou isso em Kickback, agora em Iris Out e na Jenny Doy, né, que toca no final. A Power tava com chifres a mais, dois chifres a mais, se não me engano. E por isso ela tinha que drenar o sangue e ficar com a máquina, né? E aí o Denji tinha que ter um parceiro novo, e aí simplesmente ela trouxe o tubarão aí, que é o Bin. E simplesmente esses dois juntos fazem uma parceria muito foda no filme. É uma química muito boa e fazem uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. E nessa hora a máquina chamou o Denji pra sair, e ele fica maluquinho, né? Ele fica, meu Deus, ela me chamou pra sair e tal, e ele fica todo animado. E basicamente o encontro é assistir filme o dia todo no cinema. E é engraçado ver o Denji comentando o filme de acordo com a reação da máquina no cinema. Mas ela não reage a nada, ela só fica séria. E ele tá se esforçando até demais, hein? Puta que pariu, Denji, caralho, acorda, porra, sai dessa... Logo depois, já outro dia, o Denji e o Tubarão começam a trabalhar juntos, quando simplesmente estão patrulhando e começa a chover. O Denji se esconde numa cabine telefônica e ela aparece. Sim, a Reze, nossa queridinha. E o Denji surta com ela, porque ela é legal, ela parece ser gentil, fica rindo das besteiras dele, né? Quem não cairia numa dessa, né? Quem nunca? E ela fala que vai pro trabalho e diz que quando ele tiver um tempo pra encontrar ele lá. E simplesmente a gente acompanha ela indo pro trabalho e chegando lá, ele já tava lá. Sim, ele chegou primeiro do que ela no trabalho. E ela só falou que trabalha em tal lugar. E ele chegou lá primeiro do que ela. Como? Não sei. Ele tava realmente dedicado, né, mano? Cara, porra! E ela começa a se aproximar dele. E tudo acontece muito rápido. Rápido até demais. Então, Denji, pelo amor de Deus, dá pra perceber. Meu Deus, juntas, meu Deus, cara. É muito rápido, é muito apressado, Denji. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Nesse meio tempo, o Aki tá trabalhando com um anjo. Sim, aquele que diz que prefere morrer do que trabalhar. E eu concordo. Ele é um anjo, né? Mas também é um demônio. Até porque, não sei. Enfim, mas ele cita que antes dele ser um demônio, ele também é um anjo. Então é meio bizarro essa controvérsia. E eles estão juntos nessa, né? E aí descobrimos que eles estão trabalhando juntos ainda para encontrar o negócio do demônio das armas e outras coisas. E aí também descobrimos que a espada do Aki também foi feita pelo anjo, porque ao que dá a entender, esse é um dos poderes dele. Pelo menos foi o que eu entendi, ou eu que entendi errado, provavelmente. E descobrimos que o Denji, sim, ele passa a semana toda indo na cafeteria da Reze. E ele lá até fala que aquele lugar é horrível pra almoçar e tudo mais, mas ele continua indo lá. O Denji fica indeciso porque ele diz que ama a máquina. Ele fala que o coração é da máquina, mas o corpo é da Reze. Ou seja, ele tá com tesão pra caralho. Enquanto a Reze tá estudando lá, ele até questiona sobre o Denji não estudar, ter 16 anos e não estudar e só caçar demônio. E de repente ela pergunta se ele não tá afim de ir pra escola. Ele fala que quer ir. Só que é à noite. Sim, à noite. E acontece uma das cenas mais legais desse filme. Mais legais não, eu diria que tipo. É uma cena bem melancólica, né? Porque toca uma música que é aquela cena da piscina. Toca uma música, tem um clima entre os dois.
a Reza ensina o Denji a nadar e acontecem outras coisas. Aí começa a chover e simplesmente eles decidem entrar. E nesse meio tempo a Reze sai e descobre que a chuva não foi proposital. Tinha um caçador que caçava os exterminadores de demônio, tava atrás do Denji. Só que aí esse caçador, ele encontrou a Reze antes. Eles foram pro telhado e a Reze simplesmente matou ele. Mata leão. E nesse momento ela até começa a cantar uma certa música aí. Tem uma tradução e no meio da tradução até ela fala Jane Doe. É o nome da música que toca nos créditos, que eu vou falar um pouco, que eu vou falar depois. E quem tava junto com esse caçador era o demônio do tufão. Eles estavam juntos. Mas aí a Reze fala pra ela ficar pro tufão ficar de boa. E o tufão fala que vai ficar junto dela e se ela precisar é só chamar. Basicamente se conheciam, né? Nessa parte está numa fábula. Se ele gostaria de ser o rato do campo ou o rato da cidade. Nesse mesmo momento, o anjo pergunta a mesma coisa pro Aki. O que é essa fábula? O do campo ele vive na paz, mas tem muita dificuldade, algumas dificuldades como para se alimentar. Que basicamente eu acho que a principal dificuldade dele seria se alimentar. Mas de resto ele vive na paz. Enquanto o da cidade, o rato da cidade, ele tem tudo do bom e do melhor. Nunca falta nada pra ele. Mas ele não tem paz no meio do caos da cidade. A Reze pergunta pro Denji qual ele prefere. E é claro que ele escolhe ser o da cidade. Isso faz sentido devido ao seu passado. Mas a Reze, ela prefere ser o do campo e ter paz. E isso, além de ser uma simples fábula, tem uma lição de moral sobre o contraste entre a simplicidade e o luxo. Eu diria também que representa outras coisas, como o rato do campo prefere o conforto, ele não sai dessa zona de conforto, e o da cidade prefere o risco para a recompensa. Enfim, é uma escolha de vida e de valores, né? Cada um escolhe o que prefere, né? E aí a Reze chama ele para ir pro festival no dia seguinte, e eles vão. Acontece a cena do fogo de artifício, né? Clássica de todo anime, tem que ter. Ela fica falando pro Denji pra eles fugirem e tudo mais. E simplesmente a Reze beija o Denji. É muito fofo, né? É lindo, lindo, lindo. Mas não. Simplesmente ela arranca a língua do Denji e puxa uma faca pra ameaçar ele. Irmão, é a mulher da minha vida. E essa entrada dela virando a bomba, virando o demônio da bomba, é simplesmente incrível. A música, o jeito que ela faz, ela formando aura em cima do negócio, cara, porra, vai se fuder. Que cena, que entrada genial dela. Ela falando boom e simplesmente virando, nossa, que animação foda. E nesse momento, quando ela tá prestes pra matar, o tubarão aparece e estava sempre junto e ajuda a fugir por muito pouco. Eles quase são pegos por ela. E eles fogem pro QG, né? Nos QGs dos exterminadores de demônio. E basicamente o Aki e o Anjo estavam lá. E aí começa uma porradaria insana, mano. Porque a Reze chega lá, os caras do QG tentam lutar com ela, mas não conseguem. E tem uma cena muito foda do maluco do QG falando, mas tu é um pitelzinho, hein, mano. Não dá pra tancar, velho. Pelo amor de Deus, o cara já tava sem um braço. Depois disso, o Aki consegue fugir no carro com toda a galera reunida e acontece uma porradaria insana, acontece um monte de coisa. Aquele cara com a máscara de corvo aparece, a Kobeni aparece, eles tentam lutar com a Reze. Aí ela consegue facilmente parar o ataque dele e fala, Kobeni, a gente se fuder. E eles começam a correr, mano. Aí o Akina tá fugindo no carro, a Reze perseguindo eles, e simplesmente o Denji vai enfrentar a Reze. E é nessa hora que ele fala uma frase muito foda sobre todo mundo querer o coração do Motosserra, mas ninguém querer o coração do Denji. E eu ri pra caralho nessa cena. Eles começam a brigar e fica de boa, só que aí o Denji ele só sabe ser psicopata, ele vai atacando que nem maluco. O Aki aparece. O cara com a máscara de corvo, que eu não lembro o nome, eu esqueci, aparece pra ajudar ele e eles começam a lutar contra a Reze. Aí ela fala, nossa, isso é injusto e tal. E simplesmente ela chama o Tufão, que é um bicho gigante. O Tufão é gigante, mano. E realmente, como o nome diz, ele faz um tufão, tornado. Porra. E aí até o pessoal fala, tu precisa de um jeito, Dente, pra dar um jeito nisso. O anjo fala, tu precisa se locomover de um jeito melhor. E aí até o tubarão fala, mas tu consegue, tu é foda, tu é foda, tu é foda. Literalmente ele fica falando que ele é foda, que o Denji é foda. E é muito engraçado. E aí tem uma das melhores cenas incríveis. Ele fala, é só tu usar tuas correntes. Aí ele, sim, é só usar minhas correntes. E simplesmente corta a cena pro Denji montado num tubarão. Sim, ele montou em cima do Bin como se fosse um cavalo. E foi pra cima do tufão. E aí derrotou o tufão. Uma cena muito foda onde o Denji consegue matar o tufão. E ele sai de lá. Ele sai de lá e fica montado no tubarão. E aí, tipo, nessa hora tem
uma cena, assim, um corte de cena específico que é como se fosse coloração do painel do mangá, mano. Que é em outras cores, como se não fosse a animação mesmo do anime, mas tipo, como se fosse um painel de mangá. E é muito foda essa cena. E aí depois é um x sincero do Denji com a Reze. Ele simplesmente dá um jeito de prender a Reze junto dele com as correntes e se joga no mar. De repente desaparece na praia, junto com o tubarão. Ela admite que fingiu tudo aquilo e o Denji até implora pra fugir com ela. Ela se recusa e fala que não. E aí eles se abraçam, é uma outra cena muito fofa. Seria o contraste do que aconteceu na parte da escola. Eles se abraçam. Depois ela dá um chute no saco do Denji. Puta que pariu. O cara não tem sorte com mulher nenhuma, né? Aí enquanto ele tá deitado sofrendo de dor, ele simplesmente fala pra Reze: eu vou te esperar na cafeteria hoje. E ela só vai embora. Ele vai pro café, fica lá esperando. E ela tá na plataforma de trem preparada pra fugir. Mas ela muda de ideia, volta, vai em direção à cafeteria pelo mesmo caminho que ela fez na cena que ela tá indo pro trabalho. É o mesmo caminho, o mesmo jeito, os mesmos cortes de cena, porém com um desfecho diferente. Aquilo acontece. Um monte de rato da cidade aparecendo e fazendo uma forma. E de repente, Makima aparece. E ela fala para a Reze que gosta mais do rato do campo, porque gosta de ver ele sofrendo. E quando ela fala sobre preferir o rato do campo, ela está falando especificamente sobre a Reze, porque a Reze preferiu o rato do campo. E a Makima sabe que a Reze preferiu o rato do campo. É por isso que ela fala sobre isso. É por isso que ela cita essa fábula sem ninguém ter falado pra ela. Sabe por quê? Porque a Makima está tem uns temas nesse filme muito fortes sobre amor, relacionamentos e manipulação. O Denji nunca sentiu como era ser humano de verdade. Ele sofreu quando era criança. E isso fez ele enxergar as coisas, enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Então qualquer gesto faria ele acreditar. Principalmente se for uma mulher, né? E com isso, a máquina se aproveitou dele e muitas outras se aproveitaram dele. A Reze apareceu para ele como uma miragem. Uma mulher pura, engraçada e que se divertia com ele, que ria bastante. Algo diferente do que a gente vê com a Magma, que só realiza desejos para o Denji, mas nunca da forma que a Reze fez, com um sorriso gentil e dócil. Ele nunca soube desconfiar sobre as pessoas e sobre os sentimentos dela. E basicamente ele se entrega nesse love bomb. Eu não sei exatamente se é um love bomb, mas parece muito. Porque combina, além de combinar com a Reze, que literalmente é a bomba, é um sentimento muito intenso dela com o Denji. Ela usa das fraquezas dele e o manipula para no final ela se revelar o que ela realmente quer. O Denji, ele confunde a atenção com afeto. Talvez não era sobre amar, talvez era sobre não querer ficar sozinho, porque ele perdeu todos em um certo momento de sua vida. Talvez o Denji representa um sentimento humano muito comum, a insistência em acreditar, aceitar as migalhas para merecer o amor. E talvez não é culpa da outra pessoa. O perigo e a armadilha está em nós, buscando e se humilhando. Nem toda gentileza é afeto, nem todo sorriso é gentil e nem toda palavra é dócil. Confiança e amor não se constrói com promessas, mas com gestos e certezas. Gostaria de falar sobre a Reze também. Uma personagem incrível, tá? Durante o filme dá pra perceber que ela tem uma dualidade. Ela tem uma bipolaridade. Eu não sei se é bipolaridade, eu acho que tá mais certo uma dualidade mesmo. Que é o desejo e a missão dela. Levar o coração da motosserra ou se entregar ao coração do Denji. Ser uma espiã ou ser uma garota normal. O rato do campo ou o rato da cidade. E essa parte do rato do campo ou da cidade mostra um pouco da sua história. A gente poderia substituir de rato da cidade para rato de laboratório, por ela ter sido treinada para ter feito aquilo. Mas com Denji, a Reze viu o que era ter uma vida normal. Então, durante o filme a gente viu ela nesse conflito. Ela teve a chance de matar o Denji quando quis. Não só uma, nem duas, várias vezes. E ela sempre hesitou. Isso causou um impacto no Denji, que até garotas legais podem matar ele. E a cena final da Reze traz um impacto no leitor, onde vemos que ela fugiu de tudo para ser livre. Ela desistiu de fugir e voltar para onde ela foi treinada, e desistiu de se esconder e ficar com medo. Ela só queria ter uma vida normal. Então a gente viu como ela sorria enquanto ia em direção ao café. Ela se sentiu livre, mesmo que por pouco tempo. E ela entrou naquele beco, onde a esperança se tornou desespero. Denji pensa que foi deixado para trás, mas ele nunca vai saber o motivo. Ele nunca vai saber que ela quis voltar e realmente queria ficar com ele. Isso é muito triste, muito mesmo. As músicas do filme
trouxeram um sentimento muito profundo, cara. A cena na piscina, onde toca aquela música calma, uma vibe tranquila, as notas extremamente calmas, com uma ondulação boa, representando a inocência e a pureza daquela cena. Mostrando um pouco sobre o sentimento que eles estavam tendo ali, mesmo que não sendo verdadeiro. E a música final, chamada Jane Doe, que basicamente representa uma mulher sem identidade. Basicamente foi uma música especialmente feita para Reze. E essa música que toca nos créditos é simplesmente linda, linda e perfeita. Ela é maravilhosa. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por quem acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau.